a... que ele estava explicando aqui é sobre a pessoa que tem o marido, né? Por exemplo, o marido é o Antônio. A pessoa vai lá e dorme com o Geraldino. Ou a mulher tem um marido, ou o marido tem uma esposa. Minha esposa é a Maria, mas eu durmo com a... De vez em quando eu vou lá e durmo com a Odete. Isso não está correto ou está correto? Isso é um pecado, sim, é um pecado de adultério. Esse pecado, ele também existe no mundo espiritual, você sabia disso? Se você ver o livro de Oséias, o Oséias está falando sobre isso, sobre uma prostituição do povo de Deus. Pastor, como assim? Me explica. Eu estou orando por uma pessoa, que eu não estou citando nomes, que, gente, olha, eu estou orando a Deus, você não sabe o que é você orar a Deus, clamando a Deus para a pessoa não morrer. Porque a pessoa já está passando por sérios perigos de vida. Sim ou não? Por quê? Essa pessoa veio para cá e ela tinha sérios problemas na vida dela. Pensa em problema sério. Era coisas para acabar, para destruir ela. E ela veio para cá e ela rodou em tudo quanto é lugar por aí. Por incrível que pareça, a mulher tinha problema há anos. Clínica psiquiátrica, 3 anos internada na clínica psiquiátrica, ela tinha um espírito de loucura. Desde nova. Não sei se foi a mãe dela ou a irmã dela, morreu com o mesmo problema. O irmão dela já morreu com o mesmo problema. E o demônio já ia matando ela. Coisa muito séria. Aí ela rodou em tudo quanto é lugar, anos e anos, porque eu conheci essa mulher muitos anos atrás, que quis ver esse espírito de loucura. E nada deu jeito na vida dela. Ela foi liberta aqui. Eu lembro até hoje que ela entrou aqui, ela andava alucinada, né? Porque ela tinha um espírito de loucura. Ora por mim que eu vou morrer, não sei o quê. Aí eu fiz uma oração por ela aqui na frente. Eu lembro disso até hoje. Botei a mão na cabeça dela, fiz uma oração por ela. No próximo culto ela estava sentada ali, boazinha. Ela ficou totalmente liberta. Isso, gente, não é te assustar, nada disso não. Isso eu estou te dando um alerta, porque como o meu pastor estava pregando aqui ontem, a gente tem que vigiar, pessoal. Porque às vezes o nosso pastor e a nossa pastora está falando, a gente não está nem aí porque está falando aí. Vai, de vez de dar certo, começa a dar errado, porque você está saindo fora da palavra de Deus. Tudo com Deus é obediência. Hoje mesmo eu estava em casa, antes de eu descer para cá, eu estava ouvindo a palavra. Meu pastor pregou hoje de manhã sobre Nicodemos, né? Necessário nascer de novo e tal. E ele estava explicando lá que uma pessoa desviada não é uma pessoa que não, só uma pessoa que não vem na igreja, é uma pessoa que vem, mas não obedece mais a palavra. Você entendeu? Você ser de Jesus é você obedecer Jesus, obedecer o seu pastor, obedecer sua pastora. Aí você está bem com Deus. Mas se você está indo na igreja, mas você não está nem aí mais, o pastor está falando uma coisa, você está insistindo naquele erro. Coitado de você está, assim, coitado em termo, porque a pessoa está se iludindo, a família não é salva, as coisas não acontecem, a pessoa está se enganando, os anos vão passando. Estão entendendo, sim ou não? Então essa mulher, o que aconteceu com ela? Ela foi liberta aqui. Ela andava por aí toda evacuada, mosca posando, coisa séria. E em lugar nenhum, Deus, não é que aqui é o melhor lugar do mundo não, mas foi aqui que ela foi liberta. Aí tá, ela começou a congregar aqui. E a palavra diz lá no livro de Hebreus, está escrito o seguinte: não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. E aí essa irmã começou a faltar muito culto, Começa assim,
Porque o diabo ele não vai deixar você, ele vai tirar você aos poucos, ele tenta distrair a tua mente, você não está entendendo, ele vai tentar tirar você aos poucos. Hoje não dá, não é muito frio, hoje não dá porque está calor, a pessoa vai se afastando aos pouquinhos. E ela foi se afastando aos pouquinhos, começou a dar umas coisinhas erradas na vida dela. Eu falei, irmã, várias vezes ela me ligou, pastora, a família dela começou a virar tudo de cabeça para baixo. Primeiro que começa a virar tudo é a família. E eu falei para ela, irmã, presta bem atenção. Você tem que lembrar de onde Jesus te tirou, que você estava passando um processo muito sério, você ia morrer. E Jesus libertou você. Então, a palavra de Deus diz lá no livro de... Cachorro, ainda quero pregar também. Lá no livro de Mateus 12, versículo 44, 43, está escrito o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Aqueles espíritos que usavam a gente lá atrás, ele não desistiu nem de mim, nem de você, de nenhum de nós. Esse espírito de loucura que atacava essa mulher não desistiu dela. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Só estou falando um exemplo que é para você entender o que é que não obedecer a Deus nem o seu pastor. E eu falei para ela, você foi liberta de uma situação muito séria. Então é um perigo você se afastar de Deus, porque aqueles espíritos, eles tentam voltar 7 vezes pior. Então você anda muito afastada e tal, então você tem que voltar para a igreja. Ah, tá, pastor, depois eu vejo se eu apareço aí, as coisas só piorando. Só piorando. Aí depois ela chegou perto de mim, pastor, eu vi aqui, eu não estou vindo aqui, porque em vez em quando eu estou indo numa outra igreja. Pastor, é pecado você ir a outra igreja? Irmão, presta bem atenção. Se você tem um lugar onde o homem e a mulher que prega ali é de Deus, e você já é muito bem alimentado, você não tem necessidade disso. Você está entendendo? Aí é que eu estou te falando da prostituição espiritual, é onde a pessoa não tem, o meu pastor estava pregando hoje, a pessoa ela não tem firmeza, uma hora ela está aqui, outra hora ela está ali, ela não tem lugar certo. Então, uma hora aqui você vai ouvir dizer que Jesus levou as suas doenças. Aqui você vão dizer para você que a doença não foi feita para dar poste. Aqui vão dizer para você que Deus, isso aí é que Deus está pesando a mão na sua vida, daqui a pouco você está desviado. Você não sabe mais em quem acredita, sua vida começa a andar para trás igual caranguejo. Então a gente tem que ter firmeza, pessoal. Eu estou aqui no Pastor Mota, né, há 13 anos. Uma vez assim que eu entrei lá, eu saí dali por um tempo. Não que a igreja onde eu estava era horrível, nada disso, mas não era a vontade de Deus. A gente às vezes não entende que às vezes a gente tem a pessoa certa que Deus quer usar para falar com a gente. E isso é bíblico, porque Deus abriu o coração de Lídia para que ficasse atenta que quem pregasse? Paulo. Então Deus queria que ela ouvisse Paulo. Quando o Cornélio estava orando, apareceu um anjo de Deus lá no Cornélio, né? E o anjo chegou para ele e falou para ele: manda lá a Jope e chama o tal de Simão Pedro. E manda chamar ele aqui, porque eu profetizo em nome de Jesus que esse cachorrinho vai ficar quieto. Se não é de Deus, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Eu estou profetizando. Eu gosto de bichinho, tá? Bichinho é uma benção. Tem nada contra bichinho. Eu tenho até um cachorrinho lá em casa. Mas em nome de Jesus, estou profetizando que ele vai ficar quietinho aí para não atrapalhar a palavra. Em nome de Jesus. Então, o que acontece? Ele mandou ir lá em Jope chamar um certo Simão Pedro. Para quê? Para que Pedro pregasse para Cornélio, porque Deus queria usar o Pedro para falar com o Cornélio. Ele já falou para o Cornélio: você vai ouvir o Pedro.
Você está entendendo? Então Deus tem a pessoa certa que ele fala com a gente. Deus não é um Deus de confusão. Deus leva você num lugar que é ali que Deus quer falar com você, que é ali que é o seu pastor, sua pastora, que é responsável, né? Hoje eu estava explicando isso quando eu estava dando um conselho a uma pessoa no Face, no Zap. O pastor e a pastora é responsável pela sua vida diante de Deus. Então é ele que tem que orar por você, é ele que tem que interceder por você, é ele que tem que te pregar o evangelho e você precisa aprender com ele, sim ou não? Então eu estou 13 anos nesse ministério, saí um pouquinho, vi que não era de Deus, voltei. E eu estou falando para você diante do Espírito Santo. Eu não tenho esse negócio de ficar ouvindo um montão de pastor, não tenho isso. Hã? Não tem. Ali o que eu ouço ali é o meu pastor e o pastor do meu pastor. De vez em quando eu ouço. Não, quando eu tenho um pouquinho de tempo também, que se eu não tiver muito tempo, eu vou dar prioridade a ouvir ao meu pastor. Mas quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu ouço o pastor do meu pastor, que é o missionário R.R. Soares. Entendeu? Dali eu não saio mais para lugar nenhum, porque senão daqui a pouco você não sabe mais o que você está fazendo. Mesmo assim eu ouço o R.R. Soares, porque ele é o pastor do pastor gosta. Então a palavra é tudo a mesma. Mesmo tudo se bate, tudo igual. Se fosse diferente também, ia dar ruim. Entendeu? Se o missionário falasse que Jesus não levou a doença, o pastor falasse, ia dar contradição, né? Mas não, eles falam a mesma linguagem, o mesmo Espírito Santo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O demônio, ele sabe como estragar a bênção da pessoa. Sabe o que aconteceu com a irmã? Ela veio aqui no culto, pastora, mas aí, de vez em quando eu estou indo lá, porque aqui é um pouco distante, mas foi aqui que ela foi liberta de um troço muito sério, que é matar ela. Você entendeu? Sim ou não? Tem igreja aqui perto? Sim ou não? Por que eu saio daqui e vou lá para Luz de Lemos? Eu tenho que ir de Uber, porque é 2 ônibus. Porque foi lá que eu fui liberta do vício, da bebida, batizada com o Espírito Santo. Foi lá que Deus operou na minha vida. Que é fácil uma pessoa tentar tirar você da onde você está sossegado, da onde você foi abençoado. Mas por que essa pessoa que vem todo dia te chamar para outro culto, para outra igreja, por que ela não apareceu na sua vida quando estava cheio de problema? Se é de Deus, a pessoa. Tu tá entendendo? Sim ou não? Porque quando você estava no fundo do poço, no buraco, ninguém ia lá te chamar para lugar nenhum. O pessoal nem sabia que você existia. Aí vai me chamar agora, porque agora eu já estou na igreja, tem pastor, tem a palavra, não preciso. Não tenho necessidade, né, de ir para outro lugar. Eu já estou bem apoiada espiritualmente falando. Sim ou não? Então é como o meu pastor falou aqui. O demônio, quando ele vê que você vai vencer, que você vai continuar vencendo naquele lugar, ele vai tentar tirar você dali de qualquer jeito. Uma vez tinha uma irmã aqui na igreja aqui, que ela manifestou um espírito, não sei quem é que estava aí naquele dia, e você viu o que o demônio estava falando através da boca dela? Não sei quem é que estava aqui, que falou que queria tirar ela daqui da igreja. Tu ouviu? Falar, eu quero tirar ela daqui. Eu quero tirar ela daqui da igreja. O demônio falando isso, que ele não quer que você fique onde tem a palavra, pessoal. Ele quer levar você para um lado de revelação, profecia, coisa de cabeça de homem, tá todo mundo na carne, aí você vai para lá, você vai, perde a tua bênção. Aí essa irmã, não, pastora, mas aí eu tô indo lá porque lá é mais perto, e lá já foi revelado, olha só. Lá me revelaram isso, revelaram aquilo lá do meu filho. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, eu vou te dar um conselho. Você foi liberta de coisas pesadas. Deus vai operar na sua vida, na vida dos seus filhos, vai. Mas não vai estar em negócio de revelação, não. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Revelação é a palavra de Deus. Que Deus está falando para você pela palavra. É mesmo, pastor? Eu falei, cuidado com isso. Ela foi embora. Aí, de vez em quando vinha para cá, ia para lá. Vinha para cá, ia para lá. Aí, quando foi a última vez que ela esteve aqui na igreja, eu sem saber disso, para mim ela já tinha tomado juízo, tinha parado
esse negócio de revelação. Eu, sem saber de nada, eu preguei sobre isso. Que a gente fala, Deus usa a gente, né? E eu estava pregando, gente, cuidado com esse negócio. Uma hora você está na tua igreja, outra hora você está na igreja do Toninho, outra hora você está na igreja dos Bernardino. Aí você vai atrás de revelação, isso enrola a sua vida. Aí ela ouviu a palavra e foi embora. E cheio de problema. Esse dia que ela veio aqui, ela estava toda arrebentada, com o olho roxo, aqui tudo preto. E aí veio aqui chorando. Foi passar no caminho santo, ali não aguentou passar no caminho santo. O demônio tentou segurar ela ali, eu tive que ir lá expulsar o espírito maligno. Lá onde ela estava indo, ela foi o bicho não expulsa o demônio. Então ela não vai poder passar no caminho santo dela. Pelo visto, o demônio continuou ali. Aí depois eu fui atender ela, acho que ela me ligou, acho que foi no outro dia, pastora. Vai orando por mim aí, tá? Eu não estou indo aí na igreja, não, mas eu estou indo aqui numa igreja, a igreja que ela estava indo. E aqui já me revelaram isso, me revelaram aquilo. Ai, não insisti no erro. Mas enfim, a Bíblia diz que o pastor não pode mandar na ovelha. Você pode aconselhar. Você não pode obrigar a pessoa a obedecer. Então, como eu já tinha falado uma vez, eu falei, não vou falar mais nada, só orar. Daqui a pouco ela vai começar a achar que eu estou mandando na vida dela. O que é? Não posso ir onde eu quero, não? Né? A gente não pode obrigar. Mas eu vi que ela não estava legal, porque ela estava pegando o caminho errado. Sabe o que aconteceu? Aquele espírito da vida dela está querendo voltar para a vida dela. Ela apareceu no depois um dia desse aí toda arrebentada, braço quebrado. O que houve? Não sei. Eu disse, como assim você não sabe? Não sei, pastor. Aquela tonteira que me deu no caminho santo, eu falei, o que tem? Então, essas tonteiras estão me dando direto. Aí eu caio e não lembro mais de nada. Aí eu só sei que eu fui pro médico, o médico disse que eu levei uma paulada no braço. Só que eu não lembro de nada. Mas ele disse que isso aqui foi uma paulada, assim, não foi acidente, não é nada disso não. Alguém me deram uma paulada no meu braço, mas eu não lembro. Me deu uma tonteira, eu caí e não lembro de mais nada. Ali no portão de casa, um dia desse, ela veio. Aí eu falei para ela, irmã, deixa eu te explicar um negócio. Essas tonteiras esquisitas que você está tendo, que você não lembra de nada, que você teve lá no caminho santo, isso é espiritual, tá? Esse espírito está tentando voltar para a sua vida. Se acerta com Deus enquanto é tempo. É, né, pastor? Eu falei, com certeza. Nem lembrar quem bateu nela, não lembro. Caraca, que situação dessa mulher. E tá ela indo atrás de revelação. Você está entendendo quando a Bíblia diz assim, obedecei aos vossos pastores? O diabo queria isso. A mulher está toda arrebentada, acabada, magrinha, abatida. A pastora ora comigo, eu fui lá no médico lá, falar que eu estou com isso, com aquilo, com infecção, mas não sei o quê. Tu está entendendo por que eu não me afasto da palavra de Deus? Por que eu não me afasto da minha congregação? Por que eu não me afasto do meu pastor? Por isso, pessoal, eu sei a armadilha do diabo, tudo para tirar você da presença de Deus e vai acontecer isso. Olha a situação que essa mulher está se metendo de novo, ela já estava liberta. Já estava liberta, a mulher estava bonita, estava toda inteirinha. Pois o diabo lutou para tirar ela daqui, para levar para um lugar que, pelo visto, não está funcionando. Só você olhar para ela, você está vendo que não está funcionando. E quando a mulher chegou, eu tomei um susto, porque ela não era assim, ela está acabada. Não estou falando isso para desfazer, não. Tá mesmo, não tá, Natália? Natália sabe o que eu estou falando. Ela está acabada, batida, toda arrebentada. Meu Deus, o diabo tirou ela daqui para destruir ela, mas se você ficar falando muito, a pessoa vai achar que você está querendo obrigá-la a ficar aqui, mas não é isso. A pessoa tem que ter cuidado. Então, isso aí é isso que o pastor falou, a prostituição espiritual. Você
tem um lugar onde você é bem ensinado, bem alimentado, mas você quer ir para outro, é isso que dá. Você está entendendo? Você vai acabar pegando o caminho errado. Você vê que eu sou uma pastora, mas você não vê eu pregando cada dia, cada domingo, cada terça-feira em uma igreja diferente. Você viu fazendo isso? Eu não sou uma pastora itinerante. Pastor, o que é isso? Cada dia você está num lugar diferente. Hoje é na igreja de Getúlio, amanhã é dos Bernardinos. Não, irmão. Eu estou aqui onde Deus me botou. E aonde eu ouço a palavra? Pela boca do meu pastor, mesmo que foi usado para me libertar da bebida, da droga. Vem convite? Vem. Mas por que esse convite não veio quando eu estava lá no das drogas? Está vindo agora. Eu já estou liberta, estou bem com Deus. Eu já tenho igreja, já tenho pastor. Por que está vindo agora esse convite? Hã? É uma armadilha, não é? É igual ela. Quando ela estava aí com espírito de loucura, por que não apareceu ninguém para botar a mão na cabeça dela e libertar a mulher? Aí quando ela veio para um lugar que ela foi liberta, o que o diabo fez? Ela bobinha, ela está caindo nessa. O diabo tirou ela para querer voltar para a vida dela, porque ele destruiu ela. Entendeu, pessoal? Aí eu só vou, estou orando, porque não adianta muito você ficar insistindo, pessoa, que nem eu estou falando, daqui a pouco ela vai achar que eu estou mandando na vida dela. Eu estou querendo mandar na vida de ninguém, eu só estou ensinando, é meu dever ensinar. Mas eu passo isso como exemplo para a igreja, que é para você não cair nessa armadilha, que eu sei que isso é uma armadilha, um laço do diabo. Entendeu? Sim ou não? Funciona desse jeito. É muito difícil sair daqui para algum lugar. Aí quinta-feira agora eu vou lá nesse culto lá, que é na casa do meu irmão. E antes de eu começar a ir lá no Pastor Mota, não sempre, mas de vez em quando eu ia lá, nesse ponto de pregação, porque eu já existia lá. É uma festividade, ele me convidou para participar, me convidou também para levar um versículo lá, eu vou lá, convidando a igreja aqui, tudo para ir voltar comigo. Mas como é uma situação assim, né, nesse termo, você vê que não tem essa mania de ficar, vou para a igreja de Getúlio, para a igreja de Bernardino, porque isso aí vai confundir você, vai afastar você de Deus. Daqui a pouco você não sabe mais para o que, em que você acredita, porque cada um fala uma coisa e o evangelho só existe um, pessoal. Há um só Deus, um só batismo, um só evangelho, não existe. Começou a mudar, mexer, estraga. Por isso que a palavra de Deus está escrito, né? Que aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa das escrituras vai ser tirado a sua parte da árvore da vida, que não pode mexer na palavra. Entendeu? E revelação. Pastor, o que é revelação? Revelação que Deus está falando com a gente dentro da palavra, pessoal. Não adianta fechar o olho. Eis que Deus... Irmão, isso não ajuda ninguém. Está afundando a vida da irmã. Eu oro pra caramba por ela, jejum, para Deus abrir os olhos dela. Entendeu? Para ela enxergar a verdade, que ainda dá tempo dela enxergar a verdade e voltar. Né? Porque a gente que é pastor, a gente fica até triste, a gente não quer perder a ovelha. Diabo. Às vezes o diabo passa, você já viu o lobo quando pega a ovelha na boca assim? Já? Uma vez eu vi um vídeo, não é muito legal não, porque eu não gosto de ver esses vídeos violentos não, mas o lobo com a ovelha assim, o sanguinho pingando. É triste quando o pastor olha a ovelha indo assim, o lobo rindo ainda, levando a ovelha, porque a ovelha não está obedecendo, ele leva. Aí o pastor fica olhando assim, meu Deus, se tivesse me ouvido, não estava nessa. Sim ou não? É desse jeito. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado com isso. Vigia, porque quando você está no fundo do poço não aparecia ninguém. Aí agora vai aparecer um montão de gente. Não, mas você não, pelo amor de Deus, você é nosso convidado especial. Sem você eu nem vou. Cuidado com isso. Aí eu não caio nessa, não. É ruim. Já me ofereceu tanta coisa. Eu chegar, não, eu vou ter que ser aquela pastora lá, ó, que tem que vir pregar aqui. Ó, que sabedoria. Não, sabedoria do Senhor. Grande é o Senhor, entendeu? Cuidado não de brandice. Porque o mundo gosta muito de arrastar você com isso. Você está entendendo? Com elogio. Quer dizer que tem tanta pessoa lá, mas ninguém de lá de dentro é especial, só você.
Esquisito, né? Lá dentro mesmo ninguém trata ninguém bem, é um xingando o outro, mas você não, você é muito especial, você é muito bem-vindo ali. Cuidado com isso, irmão. Hã? Sim ou não? Te oferece um montão de coisa. Não, vem te buscar no colo. Você não pode ficar botando os pés no chão, não. Irmão, vigia. Preste bem atenção, você vai saber quando você está no caminho certo para ser abençoado. Quando você está no caminho certo, é muito fácil você vir para a igreja, não. Você tem luta para vir. Entendeu? Muito pelo contrário. Ninguém, o diabo vai carregar você no colo para ir lá para a igreja. É ruim. A não ser que lá não tiver palavra, não tiver nada. Mas se tiver palavra, ele vai te botar, tentar te botar uma preguiça. Igual o pastor Bota falou. Que no dia que ele foi liberto, ele não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Entendeu? Vai ter uma lutinha antes. Não vai ser tão fácil assim, igual o mundo tá falando, não, entendeu? Coisa séria. Igual essa irmã, não, mas lá é tão fácil, que é pertinho do lado da minha casa, mas olha o que o diabo tá fazendo na vida dela. A mulher tá toda quebrada, toda enfunhada. Antes ela fosse um lugar mais distante, mas tivesse bem. Com Deus, a família estivesse vencendo, entendeu? É isso, gente. Então, nós vamos começar aqui, pessoal, nós vamos começar aqui falando sobre que não adianta eu adiar mais, porque Deus já falou, e não tem como eu adiar mais. Sobre o voto de Jacó. É uma nova campanha que a gente está começando aqui na igreja. Essa é uma campanha de prosperidade, pessoal. Eu já fiz uma campanha aqui contra a inveja. Eu fui lá no monte, apresentei a Deus e foi muito abençoado. Já fiz uma campanha aqui sobre a busca do Espírito Santo, pessoas foram batizadas, pessoas foram renovadas com o Espírito Santo. Também fiz essa campanha lá no Monte das Oliveiras, né? E agora nós vamos estar fazendo essa campanha que é da prosperidade. Uma vez também eu também fiz uma campanha aqui, a campanha das causas impossíveis. Foi um óleo que eu apresentei lá no Monte das Oliveiras, apresentei a Deus. O pessoal ungir a casa, ungir e o pessoal orar por aquele propósito. Eu não sei se eu pedi vocês para escrever, não sei. Acho que vocês escreviam, né? Botavam no envelope a causa impossível. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um montão de coisa na vida de pessoas aí que estavam esperando já há muito tempo. E eu lembro que foi muitos testemunhos, entendeu? E agora, Deus já está me cobrando isso, eu já fui empurrando com a barriga, mas agora, na hora de eu descer, Deus falou de novo: Fabiana, faz essa campanha. Porque de repente você está comendo. Você está comendo, está bebendo? Hã? Sim ou não? Mas às vezes você tem sonhos. Não é só comer e beber, às vezes você tem um sonho. Ah, pastor, eu queria reformar minha casa, eu queria comprar um carrinho para mim, eu queria, sei lá, comprar um sofá novo, meu tá rasgado, eu nem sofá eu não tenho. Hã? Tem gente aí que nem guarda-roupa não tem, pastor. Minha roupa tá na caixa. Então eu abro o guarda-roupa, eu tinha um guarda-roupa que Deus me livre, gente. Sério. Gente, o sonho da minha vida era se livrar daquele guarda-roupa. Aquele guarda-roupa era um pesadelo na minha vida. E foi um pesadelo mesmo, ele era um Golias na minha vida. Por quê? Ele tinha aquelas portas de correr. Ele tinha até uns espelhos nele. Pensa num guarda-roupa bonito. Ele era bonito ele era, novinho, né? Aquele guarda-roupa. Mas, caraca, aquelas negócios de baixo, eu não sei o que houve, que elas inchou um pouquinho, é de correr assim, né? Irmão, aquele guarda-roupa vivia aquilo soltando, daquela travazinha. Aí ficou com um probleminha ali, aquilo vivia soltando. E eu ficava preocupada com a Yasmin era pequenininha, e aquilo ali era um peso que parecia um monstro. E quando aquilo ali soltava, eu me voltava para botar aquilo no lugar. Já meu braço era tudo dolorido. Porque cada vez que a gente abria o guarda-roupa, o troço soltava. Lembra, Natasha? Tu lembra como aquilo era pesado? E eu e Natasha não força para botar aquilo no lugar, para encaixar aquilo no lugar.
E eu ficava até preocupada. Falei, Jesus, se cair em cima da árvore, vai esmagar em mim. Ai, aquele guarda-roupa me deu uma dor de cabeça, gente. Meu sonho era se livrar daquilo ali. Eu falei, gente, nunca mais eu compro esse guarda-roupa de porta de correr assim pesada desse jeito. O negócio era um monstro. Então a gente não podia. Mal a gente abria devagarinho, saía. E para encaixar aquilo era uma batalha. Meu braço era todo dolorido, cara, aquele guarda-roupa. Mas graças a Deus eu me livrei. Então, às vezes, você está passando uma situação. Isso é quando eu tinha guarda-roupa, porque antes dele, a minha roupa era tudo uma caixa de madeira comprida lá, que era de um guarda-roupa velho também, que não deu nem para montar. Mas ele tinha umas caixas de madeira assim, minha roupa era tudo ali, daí a minha, umas taubinhas em cima, nem guarda-roupa não tinha. Então, às vezes, você está passando um sufoco. Pastor, uma vez é que eu gosto de tomar uma vitamina, às vezes eu quero bater uma vitamina, nem liquidificador não tem. Você está entendendo? Hã? Não tem um fogão, eu também já aconteceu isso comigo. Na época tinha um fogão, que misericórdia, ele só funcionava uma boca, mas o fogão era igual uma tartaruga. Tu botava água para ferver de manhã para fazer o café, quase meio-dia. Sério, o ficar. Esquecia da água para lá. E isso me atrasava até no estudo, porque eu fazia por 3 horas da tarde. Eu chegava em casa, botava comida no fogo, 3 horas, o próximo eu estava lá começando a ferver. Gente, maluca que eu passei aquele fogão. Então, às vezes, não é só comer e beber, às vezes você está passando sufoco, dívida, juro de cartão que não perdoa ninguém, só sobe. Você está entendendo? E ele, desculpa eu falar, eles metem a mão. Cartão R$300, 10 dias está em 400. Eles metem a mão. Ah, mas isso aí está errado, está na justiça. Não, daqui 10 anos, 15, 20 anos, se resolver. Só Jesus. Você está entendendo? Então isso tem que mudar. Então Deus tocou no meu coração de fazer uma campanha do voto de Jacó. É uma prova que a gente vai estar fazendo de Deus. Mas, irmão, isso aqui, preste a minha atenção. Lembra, isso não é uma ofensa, isso é uma coisa muito séria que eu vou falar com você. Tu lembra do Gideão? Quando Deus falou para o Gideão o seguinte, chamou eles para uma batalha e falou assim, ó. Ô Gideão, vai lá e apregou os ouvidos do povo. Diga os covardes e os medrosos que vão embora. Tu lembra que ele falou? Não é uma maldade que eu estou falando com vocês, nem estou te ofendendo, mas isso aqui é para corajoso. Se você não tem medo, mas eu vou fazer um voto, vai faltar, você nem começa, você já está fazendo um troço sem fé. Sim ou não? Não se faz um troço sem fé. Tudo que a gente faz sem fé é pecado. Tudo tem que ser com fé. Se eu estou fazendo, eu acredito. Se eu estou acreditando, vai acontecer. A fé é isso, é o fim e fundamento das coisas que se espera, a certeza daquilo que você não viu. Então, negócio de duvidoso, cheio de medo, então nem faça. Você tem que fazer sério. Nós vamos estar, antes da gente ir para cá, vamos lá no livro de Malaquias, nós vamos estar fazendo isso aqui, ó. Nós vamos estar fazendo isso aqui que está no livro de Malaquias. É uma prova que nós vamos estar fazendo sobre Deus na nossa prosperidade. Tem que ter coragem. Pode ser aquela pessoa medrosa, não. Tem gente que tem medo. Tem gente que não devolve o dízimo com medo, pessoal. Mas aí se eu fizer vai faltar, irmão, se eu der uma oferta vai faltar, e que falta mesmo. Você tem medo de investir na plantação. Dízimo é uma plantação, sabia? É uma plantação do Senhor. Então ele está falando aqui, vamos lá. Malaquias 3, lá no versículo 10. Acharam aí? Malaquias 3, versículo 10. Olha o que está escrito aí, ó.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é isso? Você trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. E depois, olha o que Deus está falando, ó. Fazei prova de mim, não é isso? Fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abstância. Isso que a gente vai estar fazendo, nós vamos estar fazendo prova de Deus com esse voto que a gente vai fazer de Jacó. Glória a Deus. Pastor, mas eu já sou dizimista. Mas, irmão, você está querendo entrar na campanha? Tá, então você vai fazer, vai devolver esse dízimo nesse propósito do voto de Jacó. Você já vai pegar um envelope. Se você fosse dizimar normalmente, você ia pegar aquele envelope ali, não é? Você quer participar da campanha? Você vai pegar o envelope do voto de Jacó. Pastora, qual é a diferença desse aqui? Porque o voto de Jacó é uma campanha que eu estou fazendo, é diferente daquilo ali. É uma campanha que eu mesmo estou me comprometendo, que eu vou lá levar esses envelopes lá no monte. E eu vou pedir, eu vou orar a Deus para que Deus me cumprisse aqui, ó, que Ele prometeu, depois fazer prova de mim na vida das pessoas que estão participando dessa campanha. Sim ou não? Vocês estão entendendo? É uma campanha que eu estou fazendo na parte de dízimo, não, o dízimo do voto de Jacó. Agora a gente vai entender, porque de repente você está, mas que tal de voto de Jacó esse? A gente vai lá, já para você entender tudinho direitinho. Deixa eu ver aqui. Lá no Gênesis. Só um minutinho, tá, pessoal? Já vou. Lá no livro de Gênesis 28, pessoal. Aí, pessoal, aí você pode dizer assim, pastor, mas não é pecado a gente pôr Deus à prova, não? O que ele disse lá? Acabou de falar lá no Malaquias. Depois fazer prova de mim, não é isso? Ele mesmo mandou a gente fazer isso. A gente vamos fazer. Que em nome de Jesus, a sua prosperidade vai mudar. Você vai ver. As portas vão se abrir. Mas é necessário você fazer o negócio com fé, pessoal. Não deixa o demônio botar dúvida no seu coração. Em tudo que você vai fazer, não duvide, senão você estraga a bênção. Glória a Deus. Vamos lá.
Vamos entender qual é o voto de Jacó, amém? É lá no Gênesis 28. Gênesis 28. Deixa eu ver. Gênesis 28. Oi? Isso, versículo 18. Obrigada, Tati. Ó, tá escrito assim, ó. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira. Gente, presta bem atenção. O Jacó, ele estava dormindo, aqui no caso, ele não estava dentro de casa, ele estava na rua. Na rua, sim. Ele estava dormindo no terreno. Ele não tinha uma coberta, ele não tinha uma cama, nem travesseiro ele não tinha. O travesseiro dele era uma pedra. Jacó não tinha uma roupa. Jacó estava sem alimento. Às vezes tem pessoas que estão passando por isso. Pastor, nem sapato mais direito eu tenho para vestir. Sapato, um está furado. O outro, eu olho para a cara dele, ele está com a lingueta para fora rindo, que já está todo aberto. Eu enfio o dedo do lado, sai do outro. O sapato está furado, enfio o pé assim, o dedinho sai do lado de fora. O outro já se caiu a sola, não sei nem aonde caiu, quando eu cheguei em casa já estava sem sola. Às vezes a pessoa, pastor, minha roupa já está tudo furada. Lá no guarda-roupa, essa não dá porque essa está manchada, essa aqui está furada, essa está pequena, essa está grande demais. Aí você vai olhar no seu celular, todo dia é cobrança. Regulariza aí a sua conta aí antes que você, entendeu? É boleto para pagar, é mais não sei o quê. Às vezes nem comida não tem dentro de casa. Vou olhar a geladeira, aquele deserto. O armário, aquele deserto. Tem gente que passa por isso, gente. Porque um pão para comer não tem. Sabia disso? Tem pessoas que querem um pão para comer e não tem. O Jacó, ele estava passando uma situação dessa. Só que muitas das vezes a pessoa está passando um problema, está passando uma dificuldade, mas ela não se mexe, ela não faz nada para sair dali. Ela acaba se conformando com aquela situação. É assim mesmo, é a crise. Está muito difícil para todo mundo mesmo. E ela não faz nada para mudar aquilo ali. Nós temos que fazer para mudar, pessoal. Sim ou não? Nós temos que se esforçar para mudar. Tem coisas que dependem de Deus, tem coisas que dependem da gente. Como, por exemplo, Deus já está me cobrando há mais de um mês para me fazer essa campanha, não tá? Eu vou fazer a minha parte. Eu estou passando para você o que Deus propôs no meu coração. Eu vou ser responsável por levar esses envelopes para o monte, apresentar a Deus, né? Para que Deus venha cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Mas você tem que se esforçar de fazer a sua parte. Pastora, eu não posso participar dessa campanha porque eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro eu acredito que pelo menos R$1 por mês você deve ganhar, não é possível. R$1 ganha. Então você vai tirar os 10 centavos desse R$1 para você fazer esse voto. Mas, poxa, 10 centavos, meu irmão, 10%. Não importa o tamanho do seu salário, importa que seja 10%. Você está entendendo direitinho? Sim ou não? Porque a palavra dízimo significa 10%. Você vai entender o que o Jacó fez. Olha o que o Jacó fez. Ele não tinha nada. Vocês estão entendendo que o cara estava zerado? Não tinha comida, não tinha nada. Aí o que ele fez? Posto por sua cabeceira, ele pôs por coluna, né? E derramou azeite por cima dela.
e chamou o nome daquele lugar de Betel, como porém, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Aí olha o que Deus, o Jacó fez, pessoal. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, não é isso? Ele fez um voto a Deus. Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa viagem que eu estou fazendo. E às vezes você está falando, pastor, mas eu não vou viajar. Mas você pode fazer um voto com Deus. Deus, se o Senhor me der esse emprego que eu estou precisando, se eu abrir aí as portas da minha prosperidade, se o Senhor me der essa bênção que está presa lá na justiça, você está entendendo? Você pode fazer um voto com Deus daquilo que você está precisando. Ele fez um voto do que ele precisava de proteção, ele precisava da ajuda de Deus. E ele disse, ó, e se me guardar nessa viagem que faço, e me der o quê, pessoal? E me der pão para comer, porque ele não tinha. Se o Senhor me der pão para me comer, o Senhor me prosperar, e me der vestes para vestir, porque ele não tinha nada disso. Ele não tinha casa, ele não tinha comida, ele não tinha roupa, ele não tinha nada. O que ele fez, pessoal? Ele ficou parado, olhou na morte do bezerro? Não, ele fez um voto. Tem gente que está com causa aí na justiça, 10, 30 anos, não faz um voto com Deus. Senhor, em nome de Jesus, porque às vezes o amor ao dinheiro não deixa a pessoa, nem ela prosperar, porque se ela fosse uma pessoa que tivesse coragem, força para fazer um voto com Deus, o troço já tinha saído. Senhor, eu estou fazendo um voto com o Senhor. Se o Senhor me der essa causa ganha, em nome de Jesus, 10% é o voto de Jacó. Eu vou estar votando com o Senhor. Deus começa a agir, irmão. Não é que Deus quer dinheiro, não. É porque se fosse assim, Deus não tinha atendido Jacó. Deus atendeu. Ele aceitou o voto de Jacó. Ele aceitou o desafio de Jacó, como ele falou lá, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, depois fazei prova de mim. Pode fazer prova de mim que eu vou abrir as portas da prosperidade, mas a pessoa não faz nada. E eu fiz um voto com Deus, quando eu estava na causa minha na justiça, né, que eu sou viúva, e eu estava com a minha pensão e a pensão da minha filha na justiça. Eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, em nome de Jesus, estou fazendo um voto com o Senhor. Senhor, toma a frente, estou entregando em tuas mãos, e o que me render lá, 10% é seu, tanto dos atrasados, tudo que vier para minha mão, 10% é do Senhor. Irmão, foi uma batalha, mas o diabo não venceu não. Ele tentou de tudo atrapalhar para me pegar minha pensão, mas não deu para ele, porque eu já tinha votado. Ali tinha a minha parte e tinha a parte dele. Agindo Deus, quem impedirá? Tinha a parte dele já lá, porque eu falei para ele, 10% de tudo ali é seu. Ele tomou frente, irmão. Eu agi, entendeu? Agora eu fico lá esperando a morte da bezerra, vai ver que eu estava esperando até hoje. O advogado falou que tem caso aí que a pessoa tiver 10 anos e nada. Tá entendendo? Emprego, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou desempregada há quase 10 anos. Se o Senhor me abrir essa porta de emprego, estou votando para o Senhor. 10% do meu salário é meu dízimo. É seu. Irmão, Deus vai abrir a porta da prosperidade. Tudo que está amarrado, preso, igual aconteceu com a Ana, né, Ana? As coisas da Ana, tudo amarrado, cartão, um troço não desbloqueava de jeito nenhum. Ela veio para cá, ouviu a palavra e ela fez isso, não foi? Você falou comigo, né? Que você fez um voto com Deus. Deus, Senhor, em nome de Jesus, se eu destravar esse cartão, se eu me abençoar, eu com certeza eu vou dar o seu dízimo. E na mesma semana, o negócio já resolveu tudo. Entendeu? Ela agiu, ela ouviu a palavra e ela agiu. Ela fez prova de Deus. É.
entendeu? E vai vencer normalmente, em nome de Jesus. Agora a pessoa fica parada, a pessoa não faz, a pessoa tá vendo tudo desmoronando, tá vendo o inimigo levando tudo que é dela, que é dele, mas não faz um voto com Deus. Você entendeu? Aí fica naquela toda a vida. Irmão, faça um voto com Deus. Eu tenho 2 votos com Deus. Eu vou fazer isso do Jacó, tá? Pensando que eu vou ficar fora dessa é ruim. Eu já estava pensando lá. O primeiro envelope já é meu. Com certeza eu vou fazer o voto do Jacó. Mas, o que acontece? Fora esses votos de Jacó, eu tenho 2 votos com Deus que eu fiz. Eu fiz 2 votos com Deus. Estou esperando cumprir a parte dele para me cumprir a minha. Pastor, fala aí qual é. Não, esse aí é só entre eu e ele. Isso aí vocês vão ficar sem saber. Você está entendendo? Mas eu só faço um voto que eu tenho certeza que eu vou cumprir, pessoal. Eu jamais ia dar uma de tola, né? Porque está lá no livro de Eclesiastes. Se você votou com Deus, você pague. Deus não se agrada de voto de tolo. O que é voto de tolo? Se for votar um troço com Deus, eu não cumprir. Isso aí, pessoal, nunca faça isso. Deus é coisa séria. Você entendeu? Sim ou não? A Ana, que eu falo agora nessa Ana não, a Ana da Bíblia, ela fez um voto com Deus. Ela falou, Senhor, se a tua serva, o Senhor, olhar para a minha aflição e para a tua serva tu me deres um filho, certamente eu darei a ti. E navalha não vai passar pela cabeça dele para te servir. Quando Deus deu Samuel para Ana, que foi um profeta, assim que a criança desmamou, ele foi lá e entregou o sacerdote para ser criado na presença de Deus. Ela cumpriu, e olha que era o filho que ela prometeu, mas mesmo assim ela deu. Para ser criado no templo, servindo a Deus. Ela cumpriu. Então a gente não podemos fazer voto de tolo. Ah, sim, eu estou prometendo, aí daqui a pouco chega. Se eu receber essa causa na justiça, assim, 10% é seu. Aí daqui a pouco a pessoa vê aquele montão de nota verdinha, só nota de 100. Cadê? Não. Eu votei, nem me lembro. Se votei, nem me lembro. Não, se votei um dia, nem me lembro. Isso aí que o pessoal costuma dizer, né? Se fui pobre um dia, nem me lembro. Mas se eu votei, nem me lembro. Aí a pessoa pega o dinheiro sobe para a cabeça, a pessoa esquece do voto que fez com Deus. Não, irmão, não faça isso. Pastor, a senhora fez aquele voto da sua pensão, e aí? E aí que já faz muito tempo, não foi agora não, que eu já recebi a minha pensão há muito tempo. A primeira coisa que eu fiz foi tirar dali 10% de tudo que eu recebi, desatrasado, de tudo. Abençoei, entreguei na mão do meu pastor me abençoou e cumpri o voto que eu fiz com Deus. E até hoje eu cumpro, porque todos os meses, quando eu recebo, a primeira coisa é tirar o que eu votei. Sim ou não, pessoal? Voto é voto. Então isso é uma coisa séria. Então Jacó votou. Oi, meu amor, Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém, amada. E Claudete Souza, Deus abençoe sua vida, meu amor, paz do Senhor. Então, ele está falando assim, ó, e o que ele fez? E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, quer dizer, se ele me prosperar, se ele abrir as portas da prosperidade, sim ou não? Se você tem, pastor, o que eu vou votar com Deus? Aí você que sabe o que você precisa. Eu estou com uma causa na justiça, então eu vou votar a minha causa. Eu quero comprar um carro, eu quero fazer, eu quero construir minha casa. Então você vai fazer o voto que você quiser, irmão. Pastora, mas eu não tenho como fazer um voto, como é que eu vou construir uma casa sem R$1 no bolso? Irmão, você está fazendo uma coisa por fé, não é porque pelo que você tem, não. Jacó não tinha nada, nem casa. Sim ou não? Então, ele não vai fazer um
voto nenhum. Eu vou dar dízimo, porque eu não tenho um centavo no bolso, nem travesseiro eu não tenho. Então eu não ia votar, mas ele já estava votando por fé. Sim ou não? Não é pelo que você tem agora, é pelo que Deus vai te dar. E o Jacó não tinha nada, casa, nada, mas ele já votou aquilo que ele queria. O que ele queria, pessoal? Proteção, ele queria pão, queria veste. E você, o que você quer? Ah, eu quero uma casa própria, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma autoescola, eu quero, sei lá, eu quero prosperar, eu quero pagar minhas contas. Ah, pastor, eu nem queria tanto, nossa, eu queria comida mesmo. Então você vai fazer um voto com Deus, para ele mudar a sua história. Glória a Deus. Pastora, eu não tenho como fazer o voto com Deus. Vamos botar assim um exemplo. Vocês aqui da igreja, vocês vão estar pegando envelope. Ah, mas pastora, mas se eu não sou da igreja, né? Tem pessoas aqui na igreja que dizimam de longe. Tem pessoas que não são aqui da igreja, mas dizimam aqui. Mas sempre no coração, né? Eu oro, abençoo, porque os dizimistas daqui, gente, são abençoados, tá? Pode vir da parte que for, a gente apresenta os comprovantes de dízimo, a gente ora de madrugada, jejua pela prosperidade dos dizimistas, os envelopes de dízimo são levados para o monte. Então, aquela pessoa que quer participar do voto de Jacó, não é daqui da igreja, a pessoa vai depositar, né, no Pix o dízimo da pessoa. A gente vai estar até botando aí, que todo mundo já conhece o Pix aqui da igreja, né? Que é o mesmo número do celular, do WhatsApp da igreja. A gente vai estar botando um número, porque a gente vai estar anunciando aí a campanha. Pessoal, fica de olho aí no Face, que a gente vai estar botando aí o papel do voto de Jacó com o número do Pix. Esse número do Pix é o mesmo número do WhatsApp. Então, a pessoa, quando for depositar o seu dízimo por voto de Jacó, você vai estar avisando lá no Zap: olha, pastor, isso aqui eu senti no meu coração de participar do voto de Jacó e esse é o meu comprovante do dízimo. E aqueles que estiver participando, isso aí é uma parte minha, tá? Não é, pessoal, só o dízimo normal, eu não vou fazer isso não, já apresenta a Deus, entendeu? Estou falando o voto de Jacó. Eu vou me comprometer de imprimir o seu comprovante do seu dízimo de Jacó. Eu vou botar no envelope, depois eu vou até fazer um videozinho gravando, pessoal, aqui, ó. Aqui estão os comprovantes do dízimo de vocês, pelo Pix, e aqui estão os envelopes do voto de Jacó, porque o seu comprovante tem que ir para esse envelope, porque esse envelope é o que eu vou levar para o monte, para apresentar a Deus, entendeu? Então, eu vou estar me comprometendo de imprimir esses comprovantes, colocar no envelope direitinho, que é para a gente levar para o monte, que isso é uma coisa séria que a gente está fazendo. É um voto com Deus, isso aí é uma prova que nós estamos fazendo com o Senhor. Glória a Deus. E a gente vai estar fazendo esse compromisso. Então, o Jacó, era isso que ele precisava. Comida, veste, só você sabe. Pastor, eu posso estar fazendo um voto também pelo meu casamento? Pode, ué. Aí é como se fosse um patrocínio. Deus, ele não cobra bênção. Deus não cobra. De graça receber, de graça dar. Mas você pode fazer um patrocínio pelo seu casamento, um voto pelo seu casamento. Você está entendendo? Sim ou não? Então a gente vai estar, só você sabe o que você quer que Deus faça na sua vida. Eu estou dando um exemplo para você que o Jacó precisava disso aqui. Você tem que ver o que você quer que ele faça. E você vai participar do voto. Então ele está falando aqui, ó. E ele disse, ó.
e se me der pão e veste, né, para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Agora olha o voto que ele fez, ó. E tudo quanto me deres, tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Esse foi o voto que Jacó fez. Senhor, de tudo que o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, o Senhor me prosperar, tudo que eu tiver, eu vou dar o dízimo do Senhor. Pastor, o que é dízimo? 10% daquilo que você ganhar. Você está entendendo? Ele fez esse voto. Nós vamos fazer esse voto. Amanhã, eu vou estar pedindo a menina aí para imprimir os envelopes Volta de Jacó. E aí você vai estar fazendo prova de Deus. Pastor, e se eu não sou uma pessoa que eu sou dizimista? Eu vou ter que passar a dizimar por causa desse voto? Não. Isso é uma campanha de 7 semanas. Sim ou não? Você vai fazer voto, você vai fazer prova de Deus. Aí você vai participar desse voto, certo? Se depois que acabar as 7 semanas, você sentir que a sua vida mudou, você vê que Deus operou poderosamente na sua vida, aí vai ficar o seu critério se você quer continuar sendo abençoado, continuar dizimando ou não. Aí é com você. Mas os 7 semanas do voto de Jacó a gente vai fazer para Deus dar uma mudada grande na sua vida. Para você dar um salto grande, para você sair da onde você está, para você prosperar. Que Deus quer prosperar você, Deus quer mudar a sua história, mas a gente tem que tomar uma atitude. O que o Jacó fez? Estava ruim do lado dele, não tinha pão, não tinha nada, o próximo não andava, ele fez um voto. A gente tem que tomar uma atitude, pessoal. Tem coisa que se a gente ficar parado e só olhando, a gente vai ficar sofrendo toda a vida. Sim ou não? Pastor, mas a senhora vai fazer esse voto, a senhora não é dizimista? Eu sou dizimista. Só que eu vou participar dessa campanha, desse voto. Glória a Deus? Sim ou não? Vou participar. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Pastor, isso mudou a vida de Jacó? Pessoal, hoje, exatamente, a gente não tem mais tempo de eu te explicar isso tudo, porque é grande a passagem. Mas eu vou ver se eu consigo te mostrar só um pedacinho aqui para a gente poder ir. Olha o que Deus fez. Ele não tinha nada, pessoal. Mas se você ver o quanto que Jacó prosperou depois desse voto, gente, eu vou te falar, não, é muita coisa. Lê essa passagem aqui de Jacó que você vai ver. Ele foi sem nada. Quando ele voltou com um rebanho tão grande que não tinha nem onde botar, gente. Cada vez Jacó prosperava mais. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Vamos se mexer, pessoal. A partir de amanhã, voto de Jacó. Glória a Deus. Deus já está tocando no meu coração um tempão para me fazer essa campanha. Então, ele está falando aqui, ó. Dá uma olhada aí, Natasha. Deixa eu ver onde está aqui que eu vou te mostrar. Isso aqui é muito forte, pessoal. Ler essa passagem aqui de falar, não. Ó. Vou ler um pedacinho aqui. Vou ler os pedacinhos por causa da hora, tá, pessoal? Para a gente ir embora, não ir embora muito tarde. Gênesis 31. Mas se você quiser ver melhor qual foi a grande prosperidade de Jacó, é só você ler esse
Gênesis aqui, continua lendo essa passagem de Jacó em casa, aos pouquinhos, você vai ver como ele prosperou depois desse voto. Coisa séria. Ó, Gênesis 31, versículo 17, está dizendo assim. Então se levantou Jacó, porque aqui ali ele não tinha ninguém, tá, pessoal? Você vai ter que ler a história para você entender. Quando ele fez esse voto de Jacó, quando Jacó fez o voto, ele estava indo para uma cidade, ele não tinha nada. E lá naquela cidade ele prosperou, ele adquiriu esposa, adquiriu filhos, entendeu? Aqui ele já tinha filhos, já tinha prosperidade. Aí o que aconteceu? Então se levantou Jacó e pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, não é isso? O que ele levantou? E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, e alcançaram até Paran e Arã, e para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Vamos dar uma paradinha aqui? Você viu quando ele foi para lá, ele tinha gado? Ele tinha fazenda? Ele tinha prosperidade? Mas quando ele voltou, ele ajuntou os gado, as fazendas, prosperidade. Ah, pastor, mas eu não queria um gado, eu queria um carro. Sabia que tem gado aí que vale mais do que um carro, pessoal? Um gado. Hã? Esse homem tinha muito dinheiro, gente. Isso aqui era fora as fazendas, ovelha, cabrito, outras coisas que eles tinham. Porque naquela época lá, a prosperidade era esse negócio de banco, pix, não. O pessoal tinha a prosperidade deles era gado, fazendas. Sim, entendeu? Aqui ele já estava voltando. Ele está falando aqui o bem que ele tinha adquirido. Vamos repetir aqui, ó. Então levantou-se Jacó, pôs seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía e que alcançaram em Padã e Arã, para ir a Isaac à casa de seu pai. Era muita coisa que ele voltou. Depois estuda isso na tua casa. Não dá mais tempo de eu te explicar, não. Mas estuda isso na tua casa. Vê, depois ali está falando ali que ele voltou com um rebanho tão grande que ele encontrou com o irmão dele, só que não tinha. Ele teve que se afastar de novo do irmão, porque não tinha onde botar o rebanho dele e do irmão, porque era muita coisa que ele tinha. Não cabia os dois rebanhos ali, era muita coisa. Ele prosperou e muito depois que ele fez esse voto. E isso aqui não é uma brincadeira, não. Isso aqui a gente toma. Deus é que ele disse: depois fazer prova de mim. Se ele está mandando a gente fazer, então não é pecado. Nós não vamos estar fazendo prova de Deus. E ele vai cumprir a parte dele. Isso aqui é para quem tem coragem. Você tem que meter as caras. Não vou fazer, eu vou participar e a minha história vai mudar. Glória a Deus. Amanhã eu já vou ver os envelopes, já vou mandar fazer os envelopes do voto de Jacó. Estou pedindo aí, contando com a secretária IPEC para fazer aí o folheto lá, né? Para a gente estar botando aí, anunciando aí do voto de Jacó. Glória a Deus. Você que está aqui, você vai fazer. Deus vai mudar a sua história. A pessoa que está em casa aí, ó. A gente vai estar botando a chave, o Pix, você vai fazer. Isso não é uma história para prosperar a igreja, nada disso não. Isso é para mudar a sua vida. Porque isso mudou a vida de Jacó, pessoal. As coisas têm que andar, a gente tem que crescer, a gente não pode ficar parado ali. O nosso Deus é grande. Nosso Deus é um Deus de prosperidade. Aquilo que está amarrado, preso na tua vida, pastor, não consigo pagar, não consigo sair do lugar, Deus me livre. É uma fartura, tem que vender o almoço para comprar a janta. Irmão, isso tem que acabar. Glória a Deus, mas não depende mais de Deus, depende da gente. Então tá lançado aí o desafio, Deus tocou no meu coração para fazer essa campanha. Vai começar a fazer os envelopes amanhã, são 7 semanas do volta de Jacó. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos orar então em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai,
Nós viemos a Ti em nome de Jesus e agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, está feito aí. Começamos, a dar início a essa campanha do voto de Jacó, que é uma campanha que o Seu Espírito Santo já tem me incomodado aí há mais de um mês para começar essa campanha. Pai, foi feita aí a Sua vontade. Agora, desde já eu já sei, Pai, eu já estou vendo maravilhas que o Senhor vai cumprir na vida dessas pessoas, Pai. As pessoas que vão levar a sério, que vão confiar no Senhor, eu sei que já vai começar a mudar a vida dessa pessoa, ela vai prosperar, ela vai realizar os sonhos dela, vai dar a volta por cima e o Seu nome será glorificado na vida delas, também no casamento, na salvação da família, porque em todas as áreas essa pessoa vai ser alcançada, na vida espiritual, na libertação da depressão, da tristeza, da doença, e em tudo eles serão abençoados. Pai, em nome de Jesus, eu estou paralisando toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, que em nome de Jesus, todo mal saia da vida dessa pessoa, da família dessa pessoa. Eu estou mandando sair agora da saúde dessa pessoa, levando sintoma, levando mal, em nome de Jesus. Pai, glorifica o Seu nome na vida dessas pessoas, que sejam libertos, que sejam curados, que sejam prósperos, que a mão do Senhor esteja sobre a vida delas, em nome de Jesus. É o que nós oramos, agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Então, você que orou aqui comigo com fé, pessoal que orou no Face, gente, vamos para cima. Não vamos ficar parados olhando as coisas acontecer. Vamos agir como Jacó agiu. Glória a Deus. Não estava legal para ele, pessoal. Nem comida ele não tinha. Ele tinha que fazer alguma coisa. O que ele fez? Um voto com Deus, com a pessoa certa. Às vezes a pessoa confia em todo mundo aqui na terra. Não, se viria numa hora ele vai me pagar. Não, Getúlio vai me ajudar. E às vezes a pessoa não ajuda, você fica na mão. Mas com Deus não. Com Deus ele fez um voto com Deus. E Deus mudou a história dele. Glória a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Você tem que ir para cima. Amém? Glória a Deus. Então vamos na paz do Senhor. Deseja aí, pessoal. Glória a Deus. Deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos. E até terça-feira, se assim Jesus permitir. E também todo o pessoal aí, pessoal do Face, tá? Do Face. E pessoal, ó, eu esqueci de avisar, amanhã tem podcast. Tem podcast, eu e Natasha, em nome de Jesus, nós vamos estar aí no estudo muito profundo da palavra. Às que horas? Às 19 e 19h30. Às 19h30 amanhã, tá? Rapaz, 7h30 da noite. Assim você vai entender melhor. 7h30 da noite. Nós vamos estar em nome de Jesus no nosso podcast ao vivo. A gente vai estar numa live ao vivo ainda no Facebook, tá, pessoal? A gente vai passar o podcast para o YouTube ao vivo, mas ainda não vai ser amanhã que a gente está organizando aí. E se assim Jesus permitir, também a gente vai estar amanhã às 18 horas. Pessoal, grava isso aí, ó. Amanhã às 18 horas na Web Rádio IPEC. É uma rádio online. A gente vai botar o link aí, é só você clicar no link que você vai abrir a rádio. Pessoal, eu, pastora Fabiana, só vou estar lá às 18 horas, tá? De repente você entra lá 2 horas, 3 horas, não, mas não vi ninguém lá, mas é às 18 horas que eu vou estar lá, no momento de oração, e depois eu vou estar às 19h30 no podcast, que vai ser também transmitido ao vivo na Web Rádio IPEC. Você pode assistir tanto pelo Face quanto pela rádio. Glória a Deus. A programação é de segunda a sexta, momentos de oração às 18 horas na Web Rádio IPEC. E às quinta-feira, às 15 horas, temos a programação Crê Somente Crê, também na Web Rádio IPEC. E aqui na igreja? Aqui na igreja é terça, quarta, sexta, domingo, às 8h30
gente próximo aqui da FAITEC. Glória a Deus. Deus abençoe, então, pessoal do Face, pessoal do YouTube, em nome de Jesus. Uma noite abençoada. E graças a Deus.